obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimos senhores deputados e senhoras deputadas, o JPP traz a esta Assembleia um projeto de resolução para que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira recomende ao Governo que este, e passa a transcrever, reconheça a urgência na requalificação da orla costeira de Santa Cruz e crie condições orçamentais de forma a permitir a necessária requalificação e recuperação da orla costeira. Senhores deputados e senhoras deputadas, no dia 30 de maio de 2016, o Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares Europeus esteve no Porto de Recreio de Santa Cruz, debaixo das abóbadas que seguram a via rápida, junto à cabeceira do aeroporto, local onde foi tirada a fotografia publicada no Diário de Notícias desse dia. Nessa visita, o Sr. Secretário afirmou perentoriamente que a recuperação, conservação e manutenção daquele espaço é algo a fazer o quanto antes. Senhores deputados e senhoras deputadas, curiosamente, ou talvez não, como adiante confirmaremos, no dia 9 de maio de 2016, ou seja, em data posterior à visita do Sr. Secretário, e no mesmo local, com uma foto, também ela publicada no Diário de Notícias, e em tudo idêntica à do Sr. Secretário Regional, o JPP afirmou que o atual Governo Regional negligencia a segurança, a manutenção e a conservação dos equipamentos construídos. Vejamos, Sr. Deputado, vejamos a sequência cronológica das afirmações. Vamos ver a sequência. Vejamos a sequência cronológica das afirmações. A do Sr. Secretário Regional foi proferida no dia 30 de maio de 2016 e afirma que aquela obra deve ser efetuada o quanto antes. E no dia 6 de março. E no dia 6 de maio de 2016, a JPP afirma que o Governo Regional negligencia aquele local e que aquela obra deve ser feita o quanto antes. Senhores deputados e senhoras deputadas, o partido JPP anda distraído com as suas questões internas e que muito o devem afligir, ou então o JPP quer, mais uma vez, cumprimentar com o chapéu alheio. No fundo, esta recomendação nada mais é do que utilizar em seu proveito próprio, mais uma vez, a posição já assumida pelo Governo Regional acerca da urgência naquela requalificação, passando assim a imagem para a opinião pública de que será este partido a resolver a questão, quando bem sabe o JPP que a obra a ser efetuada não será por si, JPP enquanto força política da Câmara Municipal de Santa Cruz, mas sim pelo Governo Regional liderado pelo PSD. O JPP, que tantas vezes acusa o PSD de ir a reboque dos diplomas que a oposição apresenta nesta Assembleia, fez ainda pior, quis chamar a si própria a resolução de um problema que sabe não ter resolvido. A mim, pessoalmente, custa muito ver um partido fazer política desta forma. Não é correto, não é verdadeiro e é um modo de fazer política do engano, levando os santacruzenses a acreditar que foi o JPP que resolveu o problema, quando a única coisa que fez foi tirar fotos no mesmo local e reafirmar o que o Sr. Secretário Regional já havia afirmado. Senhores deputados e senhoras deputadas, mas a notícia do dia 6 de maio tem de ver com a orla costeira e com a apresentação deste diploma agora em análise tem outra peculiaridade. Vejamos, o JPP questiona a utilização que tem sido feita dos dinheiros públicos por parte do Governo Regional. É dito no vosso projeto de resolução o que é que o Governo anda a fazer com o dinheiro do Governo Regional. Mais uma vez, a JPP a ter ao lado. Mais uma vez, o JPP pretende passar a imagem que em Santa Cruz está tudo bem, que o que está mal é tudo culpa do Governo Regional e que a utilização dos dinheiros públicos feita pelo Governo Regional está errada. Vamos ver a gestão dos dinheiros de Santa Cruz. Hoje, a Câmara Municipal de Santa Cruz trabalha com um gabinete de advogados que apresentou uma proposta de honorários pelos trabalhos a ser desenvolvidos em prol da Câmara no montante de 405.686,63 € por trabalhos a efetuar até o fim do ano de 2017, inclusive. Estando nós ainda no ano de 2016, vejamos quanto é que a Câmara já pagou. Já pagou mais de €500 mil. Pergunta-se, é isto uma boa gestão dos dinheiros públicos do município de Santa Cruz? Pior, o JPP, quando era movimento, pois agora é um partido e já tudo é diferente, perdeu fundos europeus para a feitura de 4 estradas regionais agrícolas no meu concelho, porque a Câmara Municipal não tinha, e eu recordo muito bem, €200 mil para suportar de IVA, que era a comparticipação camarária. Mas, espantosamente, já suportou, com esta sociedade de advogados, um montante de €94 mil só em IVA. Só em IVA. Não teria sido mais útil aos Santa Cruzes ter feito os caminhos agrícolas que ajudariam a desenvolver as zonas mais rurais de Santa Cruz, ao invés de dar o dinheiro a uma sociedade de advogados do continente? É isto, é uma boa gestão dos dinheiros públicos.
Pergunta-se, o JPP, nas suas vastas e rotineiras explicações que faz nos atos das igrejas do Conselho, alguma vez explicou isto às populações? Pergunta-se novamente, é isto uma boa gestão dos dinheiros públicos? Senhores deputados e senhoras deputadas, voltemos ao diploma. O JPP... É para evitar a chamada de atenção da mesa. O Sr. Deputado Carlos Costa já pode voltar, que agora vou falar do diploma. O JPP quer recomendar ao Governo a requalificação da orla costeira de Santa Cruz. Senso lato. O que significa que o JPP quer requalificar todo o espaço junto ao mar, que vai desde a zona do Garajal até debaixo do aeroporto, na fronteira com a Água de Pena. Ou seja, não identificam em concreto exatamente o que pretendem fazer, como pretendem fazer, nem o local onde pretendem fazer. A explicação foi dada hoje. Só consegui vislumbrar o que é que se pretendia com este projeto de resolução. Vejam só como é que eu consegui saber. Através de uma entrevista prestada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, na RTP Madeira, dias após a apresentação do diploma nesta Assembleia. Só aí, mediante os esclarecimentos de quem não é deputado nesta Assembleia e de quem não subscreveu o presente diploma, é que me apercebi o que é que a JPP pretendia. Queria chamar a atenção para que, no seu entender, se encontra negligenciado, como sejam, e sempre, no seu entender, as obras efetuadas pela Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento S.A. e da APRAM S.A. Ou seja, o que no fundo o JPP afirma com este projeto de recomendação é que as obras efetuadas foram bem feitas, que são uma mais-valia para o Conselho de Santa Cruz e que precisam, como já foi reconhecido pelo Secretário da Tutela, de obras de manutenção e conservação. O que o JPP afirma nada mais é, a não ser o contrário daquilo que afirmou em campanha para esta Assembleia. Qual seja, a posição de afirmar, perante tudo e todos, que as obras efetuadas pelo PSD levaram a região à falência. Meus senhores do JPP, sejamos verdadeiros para com as pessoas. Ou estamos contra as obras, ou somos a favor das mesmas. O que não podemos é fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas pior, a JPP exige e recomenda ao Governo a urgência na resolução de problemas, quando é o próprio JPP que não consegue resolver os problemas que são da sua própria competência. Aqueles que exigem, têm que lhes ser reconhecida autoridade moral e competência para que o possam exigir. O JPP e a Câmara Municipal de Santa Cruz não resolvem os seus próprios problemas e vêm exigir ao Governo Regional que os resolva. Pior, quer usar a resolução de um problema por parte do Governo Regional em proveito próprio. Mas ainda há uma outra situação em Santa Cruz relacionada com a orla costeira. Como bem sabemos, as praias naturais são de acesso livre e público, com a manutenção e limpeza a ser asseguradas pelas autarquias, sem prejuízo de poderem ser concessionadas a privados para exploração comercial, aluguer de equipamentos balneários e apoios à praia. Ora, em Santa Cruz e na frente mar de Santa Cruz, logo que a JPP entrou na Câmara, foram retirados seguramente cerca de 40 caminhões de calhau da frente mar, sendo que o seu destino ainda hoje é uma incógnita. Desde essa data que a praia de Santa Cruz ficou disforme na sua forma. Hoje, já após o verão, verifica-se que a praia de Santa Cruz continua disforme na sua forma. E o verão já acabou. No fundo, verifica-se que a Câmara Municipal de Santa Cruz teve dinheiro para retirar o calhau das praias, mas já não tem dinheiro para colocar o calhau de forma a que seja agradável aos santacruzenses a utilização da praia que é para todos. Quando não era o JPP que governava a Câmara Municipal, a praia e outras em Santa Cruz encontravam-se preparadas para receber os banhistas. Hoje, não é isso que infelizmente acontece para infortúnio dos santacruzenses. O que o JPP pretende com este projeto de resolução é desviar as atenções da sua total incapacidade de resolver os problemas que lhe competem, empurrando-os para o Governo Regional. Mas, excelentíssimos senhores deputados e excelentíssimas senhoras deputadas, é patente e manifesta a preocupação do Governo Regional na manutenção e conservação das infraestruturas públicas existentes no litoral, em mau estado de conservação, considerando a relevância que o litoral representa para o desenvolvimento económico e social de todos os concelhos e também o de Santa Cruz. É patente e evidente a importância que o litoral representa para o Concelho de Santa Cruz, tal como para todos os outros concelhos da rama, e nesse contexto é legítima a preocupação manifestada, sendo também essa uma preocupação constante do Governo Regional. Porém, para além da competência de algumas obras sobre o Governo Regional, também há outras que foram realizadas pela própria autarquia de Santa Cruz e nessas o JPP não fala. Qualquer infraestrutura necessita de manutenção e reabilitação permanente e, nesse contexto, devem estar bem definidos os seus titulares e respectivas responsabilidades. Genericamente, as infraestruturas de acesso livre e gratuito, como as promenadas, jardins, parques, deverão ser asseguradas pelas autarquias na qualidade
de entidades com competência para a limpeza e segurança de espaços públicos e não pelo Governo Regional, como quer imputar o JPP, desresponsabilizando-se assim do seu trabalho, pois bem sabe que não o faz. Quanto às infraestruturas de acesso livre e público executadas pelas sociedades e Governo Regional, como parques de estacionamento, vias de acesso ou mesmo infraestruturas marítimas, como pontões, obras de proteção costeira, entre outras, o Governo Regional, através da entidade competente em matéria de obras públicas, a Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares Europeus, está a avaliar, priorizar e a calendarizar as obras necessárias. O Governo Regional opera numa lógica regional e terá que, no âmbito regional, priorizar a manutenção e conservação de obras no sentido de intervir no imediato naquelas onde as questões de insegurança se sentirem com maior intensidade. É isto que o Governo Regional está a fazer, é nisto que o Governo Regional está empenhado e é nessa senda que caminhará. Mais importante do que reconhecimentos ou recomendações sobre algo que já foi apresentado e reconhecido pelo próprio Governo Regional, o que importa é que cada entidade faça a gestão do seu património que está afeto, o que no caso de Santa Cruz não está a acontecer. Tudo o que foi exposto aplica-se na íntegra, com exceção das notícias do dia 1 e dia 12 e este fediver entre a JPP e o Governo Regional. Tudo o que foi dito aqui aplica-se na íntegra aos diplomas do PCP. O Governo Regional está sempre empenhado na conservação, manutenção e requalificação de tudo o que lhe disser respeito, mas tem que encarar e enquadrar todo e qualquer assunto no âmbito regional, porque o Governo é regional. Tem sempre que priorizar em face dos constrangimentos financeiros existentes, uns em detrimento dos outros, e após a sua priorização, cabimentá-los orçamental, a fim de que os trabalhos possam ser executados. É essa a política do Governo Regional, é esta a política que foi anunciada e é esta a política que está a ser implementada. E é nesta senda que o Governo Regional trilhará o seu caminho. Não pensem os partidos da oposição que o PSD e o Governo Regional está desatento em relação ao que o rodeia. Não pense a oposição que o Governo Regional não está empenhadíssimo na resolução dos problemas que afetam a nossa população. Mas, acima de tudo, não pense a oposição que desvia, com recomendações e resoluções avulsas, o caminho que o Governo Regional designou para ser trilhado nestes 4 anos de mandato. As obras de conservação, manutenção e requalificação necessárias serão efetuadas, mas não o serão a reboque da oposição. Curiosamente, o JPP, neste caso, é que vem a reboque do Governo. O mundo dá muita volta. Serão sempre mediante o plano delineado, mediante a priorização e orçamentação das mesmas e sempre numa visão de âmbito regional.